Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos continuar falando do nosso amigo Paulo. Vocês se lembram que nós estamos estudando o livro de Atos? E no livro de Atos tem muitas histórias sobre Paulo. Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fazia, ele primeiro pedia permissão a Deus, ele orava a Deus para que o Espírito Santo guiasse a vida dele. E você? Você tem orado a Deus pedindo que o Espírito Santo guie a sua vida? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, ó Deus. Te agradeço porque o Senhor mandou o Espírito Santo, ó Deus, para iluminar a nossa vida, para nos guiar, para, Senhor, colocar palavras em nossas bocas, ó Pai, para que possamos falar do teu amor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Espírito Santo está conosco, porque o Espírito Santo nos guia, porque o Espírito Santo nos ensina. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Filho Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar e nos deixou o Consolador, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de Paulo, que nos deixou, Senhor, histórias, palavras para que possamos conhecer a Ti a cada dia mais. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo falou um versículo muito interessante. Está escrito lá em Atos, capítulo 20, no versículo 24. Ele disse assim: porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, a minha corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele não considerava a vida dele importante, porque o que ele considerava importante? Ele considerava importante falar do amor de Jesus para outras pessoas. E sempre que Paulo fazia isso, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus aqui está representado por uma pombinha, porque o Espírito Santo de Deus, quando desceu sobre Jesus, quando ele foi batizado, ele veio em forma de pombinha. Por isso que a tia usa a pombinha para representar o Espírito Santo. Mas também existe uma chama de fogo, que a gente pode representar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer viver junto com a gente. Ele quer viver em nós, em nossa casa. Semana passada a tia falou que ele não habita em corpo sujo, em lugar que está cheio de pecado. Então, a gente tem que estar sempre procurando nos purificar para que possamos estar cheios do Espírito Santo e poder falar da palavra de Deus. Paulo já tinha falado muito da palavra de Deus em vários lugares. Em Éfeso, em Troade e em Mileto, ele convocou os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele chamou as pessoas, aquelas pessoas que falavam do amor de Deus, para conversar com elas. E aí, Paulo, ele se sentia muito feliz em falar do amor de Deus. Ele sempre estava feliz por falar do amor de Deus, por ter a oportunidade de ter conhecido a Jesus naquele caminho, quando Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dali em diante, ele conheceu Jesus e ele quis fazer a vontade de Jesus. E ele estava sempre feliz em fazer a vontade de Jesus. E ele convocou os presbíteros da igreja para conversar com eles. E aí ele foi conversando. E aí eles falaram: vocês sabem que eu falo do amor de Deus, que eu quero falar do amor de Deus, que eu tenho alegria em falar do amor de Deus. Mesmo que algumas pessoas não concordem com isso, porque muitos judeus não aceitavam o que Paulo falava. Eles ficavam bravos, eles queriam atrapalhar o que Paulo estava fazendo. Mas Paulo, ele não ficou com medo. Paulo, ele tinha fé em Deus, ele confiava que Jesus estaria sempre ao lado dele, que Jesus estaria sempre ajudando ele a fazer aquilo que Deus queria.
e ele sempre pregou a palavra. Lá no capítulo 20, no versículo 20 está escrito: vocês sabem que eu jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Paulo, ele não só pregava lá na igreja dele, no templo, ele também falava nas casas das pessoas, ele visitava as pessoas e pregava o testemunho de Jesus, as coisas que Jesus fez por ele. Ele não teve medo e ele também não ficou desanimado. Paulo considera uma corrida. Imagina um corredor desanimado? Não tem jeito, né? Ele tem que correr para chegar e ganhar o troféu. E Paulo, qual que era o troféu que Paulo queria? Ele queria o amor de Jesus sobre a vida dele. Ele queria fazer a vontade de Jesus sobre a vida dele. Então, Paulo sempre anunciou a palavra de Deus. Paulo saía pregando, falando do amor de Deus, falando do que Jesus tinha feito na vida dele. E aí ele conversando com os presbíteros, ele falou: eu não vou voltar aqui mais, é a última vez que vocês estão me vendo. Porque Paulo estava voltando para Jerusalém. E aí Paulo, os presbíteros conversando com ele, eles ficaram muito tristes. Vocês já tiveram que dizer adeus para uma pessoa que vocês amam? Uma pessoa que foi morar em outro lugar ou que partiu para a glória. A gente fica triste mesmo. E os presbíteros lá ficaram muito tristes. Por quê? Porque eles amavam a Paulo. Eles amavam aquilo que Paulo falava, os ensinamentos. Então, eles ficaram tristes. Não tem problema a gente ficar triste. Deus sabe que a gente fica triste e Ele conhece o nosso coração. Às vezes, quando a gente fica muito, muito triste, a gente faz uma oração e Deus dá um conforto, a gente sente uma paz em nosso coração. Então, naquele dia, os presbíteros ficaram tristes. Paulo também ficou triste, porque ele sabia que ele não ia voltar ali naquele lugar. Ele não veria aquelas pessoas mais, porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus iria guiá-lo para outros lugares, para Jerusalém. Mas eles ficaram tristes, mas não ficaram sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que consola os nossos corações. E Paulo ali foi viajando e foi embora para Jerusalém. E ele falou assim: olha, agora eu entrego vocês a Deus e a mensagem da sua graça, porque Paulo já tinha dado os ensinamentos para eles. E ele falou assim: eu não cobicei nem ouro, nem prata, nem a roupa de ninguém. E vocês lembram que a tia Cida falou que o Paulo trabalhava fazendo tendas? Isso mesmo. Ele, com as próprias mãos dele, ele trabalhava para ganhar o sustento e ajudar os amigos deles que ficavam com eles, fazendo a obra, falando da mensagem do Senhor. E Paulo cita uma palavra de Jesus que diz: quem dá é mais feliz do que quem recebe. E quando a gente trabalha, quando a gente tem o nosso trabalho, ou às vezes a mamãe dá um dinheirinho pra gente, uma mesada pra gente, e a gente pode ajudar alguém, a gente fica muito feliz. Porque quando a gente precisa, é muito difícil a gente ter que esperar que alguém nos ajude. Mas quando a gente pode ajudar, a gente fica muito feliz. E aí, foi o próprio Jesus que disse isso. Quem dá é mais feliz do que o que recebe. Depois de ter dito essas coisas, o Paulo ajoelhou-se, orou e se despediu. Se despediu dos seus amigos que ali ficaram. E ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi visitar Tiago. Mas todos lá na igreja em Jerusalém ficaram felizes com a chegada de Paulo. Alguns ficaram tristes com a partida e outros ficaram felizes com a chegada. Mas Deus tem uma palavra para nós hoje. Nós podemos ajudar as pessoas de alguma forma. Paulo, como que Paulo ajudava as pessoas? Às vezes ele não podia estar ali naquele lugar, mas ele escrevia cartas para ajudar as pessoas a conhecerem mais a Jesus. E até hoje nós podemos conhecer a Jesus pelas cartas de Paulo, porque elas estão escritas na Bíblia. Tem várias cartas do apóstolo Paulo que a gente pode ler e conhecer a vontade de Deus, porque Jesus sempre falava com ele. Ele falava lá em Filipenses, tem a carta aos Efésios, aos Romanos, são todas cartas que Paulo escreveu.
Ele ajudou aquelas pessoas naquela época, continua nos ajudando a conhecer a Jesus. E você, o que você tem feito para alguém conhecer Jesus? Você tem falado do amor de Jesus para alguém? Essa semana eu te desafio a contar do amor de Jesus para alguém, a falar de como Paulo, ele escreveu cartas para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus. Então, essa semana eu desafio você a fazer isso. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser uma cartinha mesmo escrita numa folha e enviar para alguém, para que alguém possa conhecer o amor de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor deixou palavra, Senhor, para que pudéssemos te conhecer, ó Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Aqueça, Senhor, os nossos corações, ó Pai, para que possamos ter cada dia mais o desejo, Senhor, de te conhecer, de ler a tua palavra, ó Deus. Abençoa, Senhor, os nossos amiguinhos, os nossos familiares. Abençoa aquelas pessoas que estão distantes de nós. Abençoa aquelas pessoas que estão tristes com a partida de alguém. Toma nas tuas mãos, ó Deus, e consola e dá paz, ó Deus. Abençoa, Senhor, os enfermos. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão longe de ti, ó Deus. Que elas possam retornar, Senhor, à tua casa, Senhor, para louvar o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Olha, no próximo dia 12, a nossa escola dominical será presencial e eu espero vocês. Até o próximo domingo. Tchau!